E aí, galerinha, tudo beleza? Bom dia pra vocês, mais um vídeo aqui no canal, Filé falando. E essa semana tá com tudo, hein? Tem vídeo todos os dias, eu fiz vídeo praticamente todos os dias. Então já clica aí no botão de se inscrever para não perder o próximo vídeo, porque tem bastante conteúdo aqui pra gente conversar, bastante análise gráfica, bastante criptomoedas que eu estou falando aqui, oportunidades pra gente conseguir tirar um bom proveito aí no curto, médio prazo. Tem ali um brinquedinho novo, meus gatinhos já gostaram, estão ali brincando com eles. Mas olha lá que eu quero conversar com vocês o seguinte. Nós tivemos aí no dia de ontem uma grande queda no Bitcoin, puxando para baixo todas as outras altcoins, inclusive a principal delas, o Ethereum, que está corrigindo nesse momento. A gente já vai passar ali pelo gráfico para mostrar um pouquinho para vocês. Mas eu tinha falado para vocês em outro vídeo essa semana que eu estava muito alocado dentro do mercado. E por que isso? Porque eu esperava que o mercado desse uma resposta positiva agora essa semana. Nós tivemos aí boas notícias, nós tivemos que a Suprema Corte dos Estados Unidos conseguiu ali barrar o tarifaço do Trump e ontem já foi derrubado essa decisão. Então já está lá de novo o tarifaço do Trump, o que fez com que o mercado corrigisse ainda mais. Nós temos nesse momento o Bitcoin operando na casa dos 105 mil dólares e algumas coisas. Então está sim passando por uma correção um pouquinho mais forte, o que é saudável. Nós também já tínhamos falado sobre isso, que é muito saudável o Bitcoin buscar aí por um fundo ascendente no gráfico semanal. A gente já vai falar sobre isso, vai entrar no gráfico. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, eu estava ali alocado, vou mostrar para vocês aqui, vai meu portfólio, para a gente conversar, dá uma olhada. Esse aqui é o meu portfólio no momento. Vocês podem ver que eu estava ali praticamente com 95, 92, 95% do meu capital alocado. Já não é mais o cenário, eu tenho grande parte do meu capital hoje em carteira, em caixa, em USDT. Por quê? Porque todos os meus, ou quase todos os meus stop loss foram acionados. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como você deixa o seu stop loss em spot, não em futuros, tá? Vou deixar em spot. Futuros também a gente pode passar, não tem problema. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, para você ter uma estratégia, pessoal, para quando o mercado tiver essas correções. Vocês podem ver até aqui, ó, que mesmo com essa queda, eu ainda tenho lucro em algumas altcoins. Tá? Essa Velo eu acabei de vender, inclusive, porque eu espero que ela faça uma correção um pouco maior. Mas vou ficar de olho nela, porque ela está acima de um suporte muito interessante e vem com uma perspectiva de alta aí, então é uma criptomoeda que eu estou de olho para poder entrar de novo nela e ter um pouquinho dela na minha carteira. Não muito grande, tá, pessoal? Uma criptomoeda que traz um certo risco, mas talvez uma pequena porcentagem da minha carteira sim teria alocado. Pode ver que hoje minha carteira tem grande parte em Solana, que eu não pretendo vender tão cedo, vou deixar ela lá. Está com um pouquinho de prejuízo no momento, mas não tem problema. Eu posso depois fazer um preço médio, um pouco melhor, se ela cair um pouco mais. E Neon, que também estou com um certo prejuízo, mas ele também está ali aparentemente em cima de um suporte. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou esperar um pouquinho para ver se ele recupera e aí a gente conseguir fazer um dinheirinho. PAC-G, que é o ouro, né? Então tem ali um bom capital também reservado no ouro, o que faz com que ele não se desvalorize. Então está valorizando nesse momento, porque quando a gente tem um cenário muito estável e tem todas essas pessoas tirando dinheiro do mercado volátil, o ouro tende a crescer. E é o que está acontecendo, então tem uma parte do meu dinheiro em ouro. Pi, que eu já ganhei muito dinheiro com Pi, coloquei um pequeno capital só porque Pi nos últimos tempos tem se mostrado resiliente na faixa de preço onde ele está. Está ali travado mesmo com essas fortes quedas. Pi não está caindo, está ali na faixa dos 70 cêntimos. E mesmo que a gente tenha uma correção um pouco maior, eu acho que ele pode corrigir um pouco mais, mas muito pouco, tá? Vem mostrando aí uma certa força naquela região. E meu capital que está alocado nele também é bem pequenininho, então não vejo muito problema. Espero uma valorização. Ele chegou a bater um pico de valorização que triplicaria o valor de dinheiro que eu tenho lá, é muito pouco, mas por que não? E EtherFi, que também estou segurando um pouquinho, até porque o Ethereum vem mostrando uma certa força aí em relação ao Bitcoin e inclusive corrigindo menos nesse momento do que o próprio Bitcoin, beleza? Então esse é meu portfólio, bem pouquinho, bem pequeno. Meus stop loss foram todos acionados. Beleza? Agora vamos lá, que antes de eu falar para você qual que é a próxima estratégia que eu tenho agora para o mercado, esperando um pouquinho mais de correção, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos entrar lá na Bybit. A Bybit, pessoal, é a corretora que eu mais opero, tá?
E eu tenho uma estratégia bem interessante que é o seguinte, eu separo o meu capital em partes do tipo, eu tenho dinheiro para investimentos, que é o dinheiro que eu vou comprar para deixar em carteira, e eu tenho dinheiro que eu vou fazer os meus trades, que é o trade diário. Normalmente eu vou lá e faço operações de trader. Vocês podem até ver na Bybit ali, ó, que nós temos aí, tá vendo? Vendeu, comprou, aqui é onde eu opero normalmente fazendo meus trades de day trade e swing trade. Beleza? Então esse é o capital que eu uso para fazer os trades. E tem a Binance também, que eu também seguro um pouquinho de investimento lá. Afinal de contas, e até um pouco na Coinbase, tá? Porque afinal de contas não são todas as moedas que tem em uma exchange só, então eu costumo variar entre essas exchanges para ter um leque maior de criptos quando eu vou investir. Agora falando aqui na Bybit, esse aqui é o BTC Perpetual, não é esse que a gente quer em spot. A diferença entre spot e perpetual, para quem não sabe, pessoal, perpétuo é quando você vai entrar no mercado alavancado, é quando você vai entrar vendido ou comprado, tá bom? Então, vocês podem ter até aqui, ó, o long é quando você entra comprado e o short é quando você entra vendido. Eu tenho vídeo no canal explicando sobre isso, é só você pesquisar aí que você vai encontrar. Mas basicamente, quando você entra em long, você entra num valor baixo, você espera, você aposta, vamos dizer assim, que o preço suba para que você consiga revender e aí vender num preço mais alto. Quando você entra shortado, que é o short, quando você entra vendido, você já entra vendido no mercado num preço mais alto, espera que o preço caia para você recomprar e aí sim ter o seu lucro. É um pouquinho mais complexo, mas quando você começa a operar, você aprende e não é assim tão difícil, tá? Então tá lá, tem vídeo no meu canal explicando um pouquinho mais a fundo sobre isso. Quando você compra em spot, pessoal, ele basicamente não tem a opção de você entrar vendido. O spot é como se você comprasse aquele ativo, guardasse ele na sua carteira e deixar lá ele armazenado, esperando que ele valorize para aí um dia vender. O spot normalmente tende a pessoa que compra spot tende a segurar o ativo por mais tempo. Tá? Então são aquelas pessoas que são investidores de fato. São pessoas que compram aquele ativo, guardam ele na carteira, deixam ele se valorizar durante um bom tempo e aí sim depois revende. Vende ele por um preço mais caro. Beleza? Agora, quando você está no mercado, o mercado começa a cair, você tem aquele ativo na sua carteira e ele começa a entrar em prejuízo, como é que você faz? Você vai segurar ele eternamente, esperando que o seu preço volte para onde você comprou? Talvez você tenha comprado numa região que não é uma região boa, não é uma região que está ali sentada em cima de um suporte interessante ou uma resistência que ele vai lá buscar de novo. E o preço pode sim demorar anos para voltar onde ele estava. E você vai ficar com esse ativo aí, com esse dinheiro parado durante anos? Não me convém, não é interessante você ter esse ativo parado. Então o que você faz quando você está no mercado e o mercado tende a cair? Eu estava no mercado, mas eu tinha uma estratégia para isso. Ou seja, quando o mercado começou a cair, que não é o que eu queria, eu tinha uma estratégia. Eu vou perder dinheiro? Vou, obviamente. Eu estou no mercado, se ele está caindo e eu estou ali em spot, eu vou perder dinheiro. Eu não estou vendido, eu estou comprado no mercado. Quando ele cai, eu perco dinheiro. Mas eu vou perder um dinheiro que já está programado eu perder. Ou seja, se eu perder aquele dinheiro, não tem problema. Eu tenho uma estratégia para que quando eu perco aquele dinheiro, a minha outra estratégia, a minha segunda estratégia entre ação para que eu reentre no mercado com uma melhor oportunidade. E eu não perca mais dinheiro com a queda no mercado, que foi o que aconteceu comigo ontem. Então, quando você está aí no mercado, em spot, você vem aqui e escolhe aqui, tá vendo? Ó, TPSL. TPSL, eu vou num ativo que eu tenho aqui em carteira, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, eu tenho PI em carteira, então vamos para o... Eu tenho o ETH-FI, vamos aqui no ETH-FI, é mais fácil. ETH-FI em spot. Repare que se eu for aqui, ó, vender e colocar aqui não, pera, eu não tenho a Bybit. Bybit eu não tenho spot, porque a Bybit é minha conta de trade. Bom, não tem problema. Basicamente é o seguinte, eu não tenho aqui um ativo na Bybit para mostrar para vocês, mas quando você está em spot, você vem aqui, ó, TPSL, tá vendo? Escolhe aqui TPSL e você vai colocar aqui, vamos supor, o preço está 1,25. Você vai colocar aqui onde você gostaria que o seu stop loss
seja acionado. Então você fala, olha, quando o preço chegar em 1.20, eu quero que essa ordem, e aqui é um trigger price. Trigger price, pessoal, não é uma ordem que vai ser executada assim que você entrar com ela. Ela vai ser trigada, ela vai ser acionada no momento que as condições que você colocou aqui sejam contempladas, sejam ativadas. Ou seja, quando o preço atingir 1,20, no momento ele está 1,253, quando ele atingir 1,20, e aí você coloca a quantidade que você quer vender, eu quero que essa quantidade seja vendida, e aí você vende. Quando você fizer isso, ele vai colocar aqui em suas ordens, open ordens, tá? Se você ver aqui embaixo, ele vai colocar aqui em cima do TPSL a sua ordem de venda. E aí quando o preço chegar a 1,20, você pode estar dormindo, você pode estar fora do computador, essa ordem vai ser acionada e ele vai ser vendido no mercado. Para que serve isso? Isso serve, pessoal, vamos supor que você está aqui, ó, tá vendo? 1,22, nesse caso eu colocaria aqui 1,22. Por que eu colocaria 1,22? Porque nós estamos no gráfico de 1 hora. 1,22 é a mínima diária, ou seja, é o menor preço que esse ativo atingiu no dia. Se ele perder 1,22, significa que ele perdeu o fundo no intradiário. Isso pode fazer com que ele busque aí valores muito mais baixos. Você não quer ficar com ele na sua carteira se ele for lá no fundo, lá na lona, buscar um preço para depois voltar a subir. Então você coloca aí o seu stop loss em 1,22. Quando ele chegar nesse preço, ele vai vender. E aí quando chegar mais abaixo, você reentra no mercado para poder surfar a onda de alta. E nesse momento, pessoal, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui o Vector. O Vector, eu tenho feito muitos vídeos mostrando aí para vocês o TradingView. Porém, pessoal, o Vector é a ferramenta que eu paguei para poder utilizar. Eu gosto muito do Vector, acho que traz algumas coisas que eu gosto. Então, eu preferi comprar a licença do Vector e não a licença do TradingView. Então, a partir de agora, vou fazer alguns vídeos utilizando o Vector e não mais o TradingView. Você pode usar o que você quiser, os dois são bons, tá? Eu só optei pelo Vector para a interface dele ser melhor, no meu caso eu acho melhor. Eu posso até depois passar para vocês, eu tenho aqui diversos gráficos simultâneos, né? Eu tenho o BTC, eu tenho aqui o Ethereum do lado, eu tenho o Super aqui, eu tenho aqui uma lista de ativos favoritos que eu consigo utilizar para ver os preços na hora que eles estão acontecendo. Eu tenho aqui embaixo também uma lista de ordens abertas em qualquer corretora que eu tenho conta. Eu tenho aqui uma lista de ordens que eu estou alongada ou shortada também aqui, e aqui eu tenho a minha carteira spot e alertas que eu crio no preço. Então eu tenho tudo aqui na minha tela, eu consigo visualizar isso de uma maneira muito ampla, eu gosto bastante. Além da interface gráfica ser mais bonita do que o TradingView. Então, pessoal, estamos aqui no Vector e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos lá para o gráfico do Bitcoin para a gente pegar o que nós podemos ter aí no Bitcoin. Vamos tirar aqui, só pegar o Bitcoin Spot para ficar mais fácil para a gente visualizar. Inclusive tem até uma análise aqui já, ó, que a gente pode remover e aí sim ter uma visualização melhor. Eu estou aqui no gráfico semanal do Bitcoin. Nós já conversamos que no gráfico semanal o Bitcoin teve aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta, tá? Daqui até aqui, Bitcoin teve aí muita alta, muita alta. Agora, é interessante que o Bitcoin tenha essa alta aqui, ó, ele teve uma valorização de 50%, certo? Ali daquele fundo até aqui, 51%. É interessante que ele não faça uma correção? Não, não é, pessoal. Se ele continuar subindo aqui, não é saudável que o Bitcoin suba sem parar eternamente. Então, o que a gente quer ver no Bitcoin? Se a gente traçar aqui, ó, de novo, traça a Fibonacci, ele vai fazer a retração de Fibonacci? Pode ser que não. Pode ser que ele não venha buscar aqui os valores de Fibonacci. Mas a gente quer ser conservador. Então, você traça a Fibonacci. A Fibonacci está mostrando para a gente o seguinte, olha. Quais são as regiões que o preço pode vir buscar? Na região aqui, ó, de 0,3, ele vai bater mais ou menos... de 0,8, desculpa, ele vai bater mais ou menos em 97.800 ali na casa dos 98 mil dólares. Depois ele pode buscar os 93 em 0,5,
ou até 89 mil dólares se ele cair mais agressivo, o que eu acho muito pouco provável que aconteça. Acho pouco provável que o Bitcoin vá buscar aí valores tão baixos. Se acontecer, cara, eu vou entrar mais do que 100% no mercado, e aí eu entro alavancado, eu entro aqui tudo que eu tenho de dinheiro para conseguir surfar a alta depois. Mas a casa de 97 pode ser que ele busque. Então a gente tem que ficar de olho, porque ele pode fazer, que ele fez esse movimento, já falei para vocês. Ele anda em onda, então ele fez esse movimento. Tá vendo que no semanal ele está aqui tentando buscar um fundo. Ele pode parar aqui e subir de novo? Pode parar e subir de novo. Mas a tendência, pessoal, é de que ele faça uma retração um pouquinho maior. E é isso que eu espero. Então ele pode aqui, ó. Ele vem subindo. Eu espero que o Bitcoin volte a cair, busque aqui uma região próxima dos 100 mil dólares. Não acho que ele vai chegar aos 97, mas ele pode bater ali os 99,5, 100 mil dólares, para depois voltar a subir, passar um pouquinho aqui e aí sim voltar a cair para uma retração um pouco maior e talvez buscar lá os 95 mil dólares. Então é isso aqui, aí sim voltar a explodir. Talvez ele faça isso, ou nesse segundo cenário ele vá lá na casa dos 96 ou dos 116, volte para retestar a região que ele está aqui de 110, 109 mil dólares, para aí depois voltar a subir. Pode ser que isso aconteça também, tá? Então a gente vai ficar de olho para ver aqui onde ele vai fazer esse pullback e depois reentrar no mercado. Agora, como é que a gente faz, filé, para ver aqui onde é que o preço vai parar? Bom, a gente pode ir para gráficos menores, a gente pode ir lá pegar o gráfico diário do Bitcoin. E aí no gráfico diário do Bitcoin, vamos limpar aqui. Vamos limpar aqui. No gráfico diário, a gente pode traçar uma outra retração. Então, se você quiser entrar no preço aí no gráfico diário, a gente pega aqui, ó, traça uma retração desse fundo. Por que desse fundo? Porque foi onde ele fez a outra acumulação. Você repare que nessa acumulação aqui ele já fez o pullback, então não vale a pena a gente passar uma Fibonacci ali. Mas a gente passa desse fundo e repare que ele está nesse momento, olha, ele bateu já na retração de Fibonacci. Ou seja, da última parte de acumulação que nós tivemos no Bitcoin, quando ele estava ali na casa de acumulação dos 93 a 95 mil dólares, ele já fez a retração, já fez o pullback. Então a gente tem que ficar de olho. Agora, olha, qual que é a próxima faixa que ele pode buscar aqui, ó? A faixa que nós estamos conversando, a faixa que nós estamos falando. Então ele fez aqui, acumulou nessa zona, subiu e agora voltou, bateu na primeira retração de Fibonacci. Ele pode repicar a partir de agora? Pode, mas eu não acho que ele está com força para fazer isso. Não acho que o Bitcoin está com força para bater aqui e voltar a subir. Então o que ele pode fazer agora nesse momento? Ele pode buscar aqui, ó, regiões de 103, e aí a gente vai ficar de olho aqui em 102, 700, 103. Por quê? Porque se ele chegar nessa zona e mostrar uma força compradora muito forte, a gente já entra. Se ele entrar aqui, se ele mostrar uma força compradora muito forte e começar a subir, provavelmente eu vou entrar aqui de novo esperando que ele quebre aqui e volte a subir. Mas se ele não mostrar uma força compradora, se ele bater aqui, ó, bater 103, perder esse suporte, tá vendo? Perder essa faixa de acumulação e voltar a cair, aí eu vou olhar para ele só lá na casa dos 100 mil. Que é a última retração de Fibonacci que ele tem nessa pernada no diário. Então não acho que nós vamos buscar um preço mais baixo do que isso no gráfico diário e no gráfico semanal. Acho que vamos parar aqui. É por isso que eu falei para vocês. Eu vou ficar muito de olho nessa zona aqui dos 101, 100 mil até 99 mil dólares. Porque provavelmente nessa zona nós teremos uma força compradora fortíssima e ele vai depois repicar e voltar a subir. Ele pode fazer isso aqui, ó, voltar aqui e vir retestar essa zona? Pode. Ele pode ficar aqui nessa zona de acumulação mais um tempo, para depois ou voltar a cair para uma correção maior no semanal, ou ele pode ficar aqui nessa zona de acumulação, tá vendo? E depois voltar a subir. Então vou ficar muito de olho quando ele chegar aqui na faixa dos 100 mil e na faixa dos 103 mil. São duas zonas muito importantes de preço nesse momento. Eu vou até colocar no Vector, pessoal. Para quem não sabe, você pode pegar e colocar aqui, ó. Vou colocar em cima desse preço uma zona de resistência. Tá vendo aqui? Uma zona de resistência. Então, essas são as zonas
que eu quero ficar de olho. Essas são as zonas que eu quero ficar de olho. Nesse momento, ele está nessa região. Então, eu vou ficar de olho por quê? Porque se ele pegar... Repare que ele sempre vai ter, pessoal, essas faixas de preço, tá vendo? Então, a gente pode, inclusive, traçar uma faixa aqui, ó. Se você quiser, você pode, inclusive, traçar uma faixa aqui mais ou menos parecida com o que está ali, tá vendo? E você vai ter as zonas de suporte e resistência. Então, quando você olhar no gráfico, aí você tira aqui, ó, para ficar mais limpo. Quando você olhar no gráfico, olha que coisa linda. Tem lá as zonas de suporte e resistência. E normalmente o preço tende a trabalhar em cima desses andares que a gente chama. Então ele vem aqui, ó, bate nesse andar, volta, vai bater aqui. Ou ele pode pegar e vir aqui, ó, bater nesse andar e vir aqui, tá vendo? Fazer esse tipo de... Ou pode descer mais e trabalhar nesses andares. Então a gente vai ficar de olho trabalhando nesses andares de preço. E é óbvio, pessoal, tudo em torno do Bitcoin. Se o Bitcoin corrigir, ele vai puxar as outras altcoins. Então não adianta nada você pegar, ficar de, mas filé, eu tô de olho no Ethereum. Beleza, você pode ir lá e fazer a sua análise no Ethereum também, não tem problema. Está aqui o gráfico do Ethereum. Repare que o Ethereum está mais forte que o Bitcoin, não fez aquelas correções. Tá vendo? Eu tracei a Fibonacci, ó. Ele bateu agora na 0.6 de Fibonacci e não chegou nem próximo ali ainda da... desculpa, esse aqui é o ETH5. Não é isso que eu quero, é o Ethereum. Cadê o Ethereum? Aqui. Ethereum, tá aqui, ó. Vamos lá, o Ethereum no gráfico diário. O que a gente faz? Traça a Fibonacci da última zona de acumulação dele ali na casa dos 1.800. Por que você não vai traçar lá de baixo? Porque ele não vai pegar uma retração tão alta assim. O Ethereum está extremamente forte, pessoal. Não acho que ele vai ter uma retração assim tão forte. Mas repare que, olha, falando em Ethereum, ele não está nem próximo ainda da zona de 0.6 de Fibonacci. Ele está muito mais forte do que o Bitcoin nesse momento. Então a gente vai e coloca aqui, ó, também, ó. Vamos fazer o que a gente fez igual no Bitcoin. Coloca as zonas de resistência. Depois que você traçar a Fibonacci, você pode colocar mais uma aqui em cima? Pode. Vamos colocar mais uma aqui em cima. Tá aqui as zonas de resistência, que é onde ele fez essa acumulação na faixa dos 2.500. É um preço específico? Não, não é. Você vai ficar com 2.539 na sua cabeça? Não, não vai. É sempre uma faixa de preço, pessoal. Então, se você sempre quiser trabalhar aí com preços, você vai pegar uma faixa de preço. Então, quando o Bitcoin, o Ethereum chegar nessa faixa de preço, você pode começar a colocar ordens de compra, se você for mais agressivo. Se você for mais conservador, eu quero ser mais conservador, filho, eu quero esperar ele fazer uma retração maior, então você vai esperar ele chegar nessa faixa de preço. Não, eu quero que ele faça uma retração lá em 0.5, quero que o Ethereum volte bastante, porque afinal de contas ele teve uma valorização enorme. Então você vai esperar ele chegar nessa faixa de preço. E aí vai de acordo com a sua estratégia, tá bom? Eu vou ser mais conservador nesse momento. Vou esperar que o Ethereum volte pelo menos aí aos 2.400 para começar a colocar minhas ordens de compra. E como é que você faz com ordens de compra? Bom, chegou em 2.400, 2.411, você vai esperar bater 2.411? Óbvio que não. Coloca lá 2.420, 2.430, um pouquinho do seu capital e vai aumentando. Quando chegar aqui para baixo, você já está com um DCA, que a gente chama que você vai fazendo o seu preço médio melhorar. Por que isso? Porque você não sabe onde o preço vai ir. Ele pode bater aqui nessa primeira faixa e voltar a subir. Você vai perder. Se você colocar suas ordens de compra tudo aqui, você vai perder essa alta. Então o que você faz? Você entra no mercado novamente, mas entra com pequenas quantidades. Entrou um pouquinho, ele pegou. Entrou mais aqui o preço, pega uma ordem mais alta. Entrou de novo, pega mais. Se ele vier até aqui embaixo, você vem comprando e a sua maior ordem está aqui embaixo. Ou seja, o seu preço médio ele vai ficar mais ou menos aqui. E é muito bom, porque aí você fez um preço médio legal, para quando voltar a subir, você tem uma valorização maior. Mas se ele não voltar a subir, uma hora ele vai fazer um repique. Como o seu preço médio está baixo, ele vai passar aqui. Se ele bater, tá vendo, nesse andar, você vai estar no 0 a 0. E aí você fica de olho. Se você vê que ele mostrou tendências de baixa, vai voltar a cair, você sai no mercado. Traça de novo a retração aqui para baixo e vê até onde ele vai para reentrar. É simples assim, pessoal. Você precisa ter uma estratégia. De novo, eu já falei para vocês, você precisa ter uma estratégia
para quando o preço for cair e quando o preço for subir. Porque se você ficar esperando o preço cair eternamente, você nunca vai entrar no mercado. Se você ficar esperando o preço subir eternamente, você nunca vai vender. Beleza? Então é isso, pessoal. Esses são os preços que eu estou de olho agora, tá? O Bitcoin, vamos voltar para o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin, nesse momento, está fazendo um pullback. Então, a quanto a gente fala? Está na casa dos 105.600. Se a gente for para um gráfico menor aqui, ó, no gráfico diário, tá vendo? Por isso que eu gosto de usar o Vector. Ele tem aqui, mostra para você as tendências. Então, tá vendo? Ó? Aqui, ó, quando o Bitcoin bateu aqui, você vê que ele começou a subir essa faixa de baixo. Começou a subir. E é até interessante que eu uso isso aqui. Eu vou fazer um vídeo específico, tá, para mostrar quais são as estratégias que eu uso no Vector para fazer os trades. Acho melhor. Não vou entrar em detalhes agora sobre isso, porque aí vai ficar muito grande o vídeo. Bom, então a gente tem aqui uma retração. Você já vê que ele está chegando aqui, ó, chegou nessa parte de suporte que eu coloquei. Mas eu vou esperar esse domingo, porque é muito provável que nós tenhamos uma manipulação no mercado para o preço vir buscar aqui a casa dos 102, 103 mil dólares. E é muito provável que eu entre de novo no mercado nessa zona de preço, tá bom? Então, as minhas ordens de compra não é uma dica de investimento, pessoal. Eu não dou dicas de investimentos, tá? Mas eu estou de olho nessa faixa de preço. Quando o Bitcoin começar a chegar nessa região, as minhas ordens de compra estarão posicionadas aqui nessa faixa de preço. Beleza? É isso. É isso que eu tenho para hoje, pessoal. Essa é a minha análise. Mas eu queria ouvir de vocês, pessoal. Eu queria ouvir o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin. Deixa aí no comentário, eu já falei para vocês. Eu respondo 100% dos comentários, estou aqui para aprender também. Deixa aí no comentário quais são as criptomoedas que você está de olho. Você está posicionado no mercado nesse momento? Está com prejuízo? Está com lucro? Deixa aí, compartilha sua experiência comigo, que vai me ajudar bastante. Às vezes você tem uma criptomoeda que eu não estou de olho e vai me trazer uma oportunidade de mercado. Eu vou fazer aqui minha análise para ver se vale a pena ou não eu entrar também nessa moeda, beleza? Então, ajuda o canal, deixa aí o seu comentário, deixa o seu gostinho também se o vídeo foi interessante, se você gostou. Se você também tem interesse em ver mais vídeos sobre o mercado de criptomoedas e até o mercado tradicional, considere se inscrever aí no canal que eu estou trazendo vídeo diariamente. Beleza? Para você que ficou até aqui, muito obrigado, forte abraço, um beijo, tchau!